Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje eu estou completando 20 anos, então eu tô trazendo pra vocês 20 livros que marcaram a minha vida no decorrer desse tempo. E tem desde a minha infância até a minha vida adulta, tem livros que eu ganhei de presente, tem muitos livros de diversos temas diferentes. E vamos lá. Eu vou começar falando do Assim Assado, da Eva Furnari. Eu ganhei ele, acho que pra ler pra escola, quando eu tinha uns 6 anos. Só que esse livro me marcou muito, porque eu amava ler e reler ele várias vezes. Ele tá com uma capinha nova que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que se eu não me engano tá com essa imagem aqui. E eu não sei por que eu amava tanto ele, mas ele é super engraçado. Ele começa falando: era uma vez um bicho esbranquiçado, se tomasse muito sol, ficava assim assado. E, tipo, era muito simples de ler, eu amava ler, reler, imaginar a história. Era uma vez um time da pesada que jogava futebol com bola quadrada, e aí eu ficava imaginando eles no quintal, assim, num campinho de futebol, jogando com uma bola quadrada. Eu viajava com essa história e, tipo, é o primeiro livro que eu lembro, assim, de ter me marcado, de eu ter amado quando era criança, sabe? Depois disso, eu tenho esse aqui, Um Grande Sonho. Esse livro, ele, na verdade, foi dado pro meu irmão quando ele era criança. Então eu tinha, tipo, uns 10 anos, 9, 10 anos, que foi a época mais ou menos que ele nasceu. Só que ele é um livro da Calandraca. Esse livro, ele não existe mais, pelo menos eu não encontrei mais pra comprar. Só que eu lembro que eu amei ele quando eu vi. Um Grande Sonho, ele vem com umas estrelinhas pra você colar que brilham no escuro, e começa com a história de um crocodilo, um jacaré, que ele era pequenininho e o sonho dele era ele ser grande e conquistar uma coisa grande, e ele ia comendo de tudo pra ficar bem grande. Ele comia muitos peixes, depois ele comia árvores, depois ele comia, cara, de tudo até ficar enorme. Comia outros crocodilos, essa parte é um pouquinho pesada, eu acho. Mas depois ele chegou a comer o mundo, e aí ele comeu o sistema solar, e aí ele resolveu comer o sol, que foi um obstáculo muito grande. Mas no final de tudo, quando ele come o sol, ele tem muita dificuldade. Não sei se vai estar dando pra vocês verem alguns obstáculos. E finalmente ele acaba explodindo e vira uma constelação. Cara, esse livro pra mim é lindo. Eu sei que é meio doido, ele come tudo. É meio malvado até o jeito que ele come as coisas. Ai, meu brinco caiu. Mas eu sempre amei ele, porque ele conquistou o sonho dele, sabe? Depois de tudo. O próximo é um livro que me instigou a ler muito quando eu era criança. Eu li ele com uns 10 anos, mais ou menos. Que é Jude Moody, Jude de bom humor, Jude de mau humor, sempre Jude Moody. Esse livro ainda existe pela editora Salamandra. E eu amava ele. A Jude Moody é super mal-humorada, tem um irmão chato. Então, tipo, rolava aquela identificação, sabe? E foi um livro que foi o pé na porta pra abrir outras leituras. E aí, a partir disso, eu fui pra outras coisas. Eu fiquei um pouco mais velha. Depois da Jude Moody demorou um pouquinho pra que eu lesse de novo. Mas quando eu tava, tipo, no 7º, 8º ano, eu conheci o Universo de Perdida. Eu tinha ele em outra capa que eu vou deixar aqui pra vocês. E aí eu ganhei o box, que tá perfeito. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês do vídeo, pra vocês verem como é que tá lindo. E aí ele vem com essa capinha. E, gente, essa história é a história, tô até lendo de novo, é a história que eu leio e releio quando eu tô a fim de ler uma coisa que eu sei que eu não vou me decepcionar, que eu vou viajar pra outro mundo, que eu vou me apaixonar pelos personagens. Eu leio, é incrível. Depois de Perdida, um outro livro que me marcou nessa pegada jovem é o A Seleção, da Kiera Cass. Se eu não me engano, estão fazendo uma série. Perdida, estão fazendo um filme e vai sair pela Netflix. Enfim, gente, tá dizendo há muito tempo que vai sair, mas enfim. E aí eu lembro que eu li também logo depois de Perdida, nessa época, 7º, 8º ano, e eu fiquei encantada com esse universo, com essa fantasia, com essa distopia. Cara, foi incrível pra mim. Foi um livro que também ficou na minha cabeça e que sempre que eu quero eu releio, e é isso. Um outro livro que me marcou muito foi Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu lembro que quando eu era criança eu olhava pra essa coleção de livros da minha avó, que tem todos os livros do Jorge Amado, e eu falava que eu queria pra mim. E aí eu lembro que no primeiro ano do ensino médio eu assisti o filme na escola do Capitães da Areia e eu fiquei encantada e eu queria muito ler o livro, e aí ela foi e me deu a coleção. E, gente, nossa, assim, ele tá todo
tempo fez mal pra ele. Ele tá todo amarelo, alguns estão soltando as folhas da capa. Se vocês conhecerem algum serviço de recuperação, de... aquela palavra, restauração, me indiquem que eu adoraria deixar eles perfeitinhos, mas ao mesmo tempo tenho um pouquinho de receio de, tipo, perder a originalidade, sabe? É uma história que me marcou demais, é um livro em específico, uma coleção específica que, por ser um presente da minha avó, me marcou muito. Depois disso, tem A Outra Vida, da Suzanne Winokur, que saiu pela editora Objetiva. Eu lembro que esse livro eu comprei na Americanas, com uns 14, 15 anos. E eu nunca achei a continuação, eu nunca achei outro lugar que vendia. E saiu a continuação fora do Brasil, mas aqui, como ele não fez muito sucesso, eu não tenho a continuação. Então eu criei na minha cabeça uma história pra continuar. Eu lembro que foi o primeiro livro, assim, mais suspense, mais um pouquinho de apocalipse que me prendeu e eu adorei ele, eu reli ele, eu emprestei ele pra colegas que depois vieram me procurar falando, cara, como é que era o nome daquele livro que eu nunca achei? Então, tipo, é por isso que eu ainda não gravei vídeo dele pra vocês, porque não tem como achar, aí eu acho que fica meio difícil, sabe? Mas é uma pegada, tipo, do apocalipse, começa com a menina presa num sótão com a família, e eles precisam sair do mercado pra comprar comida, e tem os chorões, que são tipo zumbis, mas são lobos. E sai esse líquido dos olhos dele, que eles chamam de chorões. É muito legal, é muito doido, e eu amava. E eu ainda, talvez, releia ele mais algumas vezes. Um outro livro que foi já de quando eu entrei na Livraria da Vila, todos os outros agora são da época da Livraria da Vila já, que foram livros que aos poucos eu fui me encontrando neles, me reconhecendo e me encantando por eles e que me marcaram, cada um deles me marcou de um jeito. O primeiro é o Pode Chorar Coração, Mas Fica Inteiro. Eu vivo lendo esse livro quando as coisas ficam meio esquisitas. Ele é um livro que te faz entender que a felicidade tá aí, a tristeza tá aí pra você dar valor pra felicidade. E a felicidade, cara, esse é o momento de brilhar e de viver. É lindo esse livro. Eu tenho um vídeo dele gravado que eu vou deixar o card pra vocês, que ele é perfeito, assim. Ele é pra criança, mas não é, sabe? Tanto que eu tenho. É incrível, é um livro que mexe com o meu coração do jeito que eu não sei nem explicar. Depois dele tem o Eutituba. Eutituba eu dei pra minha mãe de Natal, no primeiro Natal que eu fiz na Livraria da Vila, acho que em 2019, 2020. E aí eu dei pra ela, que é Bruxa Negra de Salem, escrito pela Maryse Condé. Esse livro, ele é uma ficção biográfica da história da Tituba, que foi uma mulher que realmente existiu, que foi acusada de bruxaria. E eu descobri que eu gosto de ficção biográfica quando eu li ele, porque ele traz a biografia da Tituba, mas traz aquele que é de ficção, daqueles detalhes que a gente não tem como saber. Parece que a Condé tava lá, parece que ela tava lá com a Tituba vendo o que tava acontecendo. É incrível a história. Tem o diálogo do tribunal, e eu lembro que quando eu vi esse livro na mesa da livraria, ele me atraiu, eu queria entrar dentro dele, a capa dele, tudo. Ele parecia que emitia alguma coisa, sabe? Nossa, é perfeito. Um outro livro, nem preciso falar, o primeiro vídeo que eu gravei no canal foi sobre esse livro, A Mercadoria Mais Preciosa, que foi um livro que me fez arrepiar do início ao fim. Eu nem vou contar muito, vou deixar o card aqui em cima também pra vocês verem. É o primeiro vídeo do canal, então minha voz tá bem baixinha, tô meio tímida, mas, cara, é um livro perfeito, é um vídeo perfeito que eu não pretendo excluir nunca, porque é um livro que mais me marcou, assim, na vida. Eu digo ainda que é o melhor livro que eu já li. E ele tem, tipo, 80 páginas, é super rapidinho, e ele, pra mim, ele é perfeito. Assim, teve uma época em que eu só indicava ele pra todo mundo que entrava na livraria, porque todo mundo tinha que ler. Agora eu tô indo mais pra várias coisas, né? Mas ele é um livro que eu nunca deixo de mostrar. Logo depois que eu li esse, o meu chefe, na época, me mostrou Bartleby, deu pra mim o Bartleby, do Herman Melville. E ele é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu admiro muito, então, tipo, ter ganhado esse livro dele, ter lido ele e amado, mexeu comigo e foi importante pra mim, foi uma coisa marcante pra mim. Então é um dos livros que me marcaram no decorrer desse tempo. Bartleby é um clássico, né? Ele é uma figura peculiar, eu diria. E esse livro, assim, se você não tiver muito a fim de entender, você vai terminar e ele fica tipo, por que eu perdi meu tempo lendo isso? E aí você tem que ir entendendo a crítica, a profundidade, é muito legal, eu recomendo bastante.
Um outro livro, outros dois livros, não tem como falar de um sem falar do outro, Tudo é Rio e Véspera, da Carla Madeira. Eu vi que vai sair finalmente A Natureza da Mordida pela editora Record e eu mal posso esperar, vai sair no final do mês que vem. E, cara, esses livros, assim, são um dos melhores livros que eu já li na vida. A Carla Madeira, ela traz pra gente, tanto em um quanto em outro, os erros humanos. Eu não sei se tem limite de card no vídeo, se eu não me engano tem, mas se der eu coloco o card deles pra vocês também, porque eu também gravei vídeo. São livros que, nossa, cara, te faz refletir, ela traz as pessoas humanas como elas são, e com erros, e tá tudo bem, e tipo, é incrível. Depois disso, claro, tem Tilicum, da Manuela Dias, também gravei vídeo. Esse aqui ela mandou pra mim, quando ela viu meus stories no Instagram. Ela mandou autografado e foi, nossa, perfeito. Isso desceu quentinho no meu coração, foi uma coisa muito importante pra mim, tanto pela história que é, quanto pela situação de, tipo, ela me mandar, ela me notar e me mandar o livro, sabe? Nossa, me senti a pessoa mais importante do universo. E esse livro aí fala sobre a orca Tilicum, que era mantida em cativeiro no parque aquático em Orlando. E ele traz Tilicum, na verdade, como um homem. É muito interessante, é muito diferente. Outro livro é o Imersão, do Diogo Lara. Imersão, eu não terminei de ler ele, porque eu tava numa vibe de ler, e aí ele começou a pegar muito fundo em algumas coisas, e aí eu estacionei um pouquinho, mas é justamente porque ele começou a pegar que eu trouxe ele pra vocês. É um romance terapêutico porque a protagonista, ela é a Amanda, e ela descobre que o marido está traindo ela e ela vai pra um retiro, tipo um retiro na Escócia, que é um lugar, não é um retiro exatamente, mas é uma terapia em grupo, entre muitas aspas, que ela vai fazer na Escócia com outros brasileiros. E lá, o que o cara que tá guiando essa terapia, ele faz as personagens refletirem, mas ele faz você refletir junto, sabe? É absurdo. E esse Diogo Lara, ele tem um aplicativo chamado Símbolo, que é uma terapia, assim, é bem interessante. Eu curso psicologia, eu não concordo muito com a ideia dessa terapia sem o contato, de você se virar com o aplicativo, colocar o jeito que você é e ele te dá uma resposta. Isso não funciona muito pra mim, mas é muito interessante. Não vou dizer que não aprovo, porque, né, não conheço a fundo. Um outro livro que me marcou foi A Casa das Estrelas, do Javier Naranjo. Eu já gravei um vídeo pra vocês desse livro. Ele é um universo pelo olhar das crianças. Ele pega várias palavras e pede para as crianças darem um significado. Então, o amor é quando batem em você e dói muito, que é uma menina chamada Viviana Castanho, de 6 anos, falou. Nossa, esse livro, ele me pega aqui na garganta e me sufoca e me faz chorar e me faz amar e me faz querer pegar qualquer criança do universo, abraçar e falar que eu tô com ela, porque as crianças, elas falam tantas coisas, elas mostram tudo o que elas estão sentindo, pelo brincar, pelo falar, por tudo. Elas falam e só falam, então tá tudo bem. Cara, é perfeito, é lindo esse livro, é lindo, ele nossa, me deixa arrepiada. Um outro livro é o Meu Policial, da Beth Ann Roberts. Esse aqui tá embaladinho, que eu finalmente comprei, porque eu tinha lido emprestado. E aí vai sair o filme com Harry Styles, acho que no comecinho de novembro, dia 4 de novembro, pela Amazon, se eu não me engano. E cara, esse livro é fenomenal. Eu gravei o vídeo pra vocês. Ele traz um triângulo amoroso em 1950 e gente, você fica passado com as vidas destruídas por causa de preconceito, por limitação da moral e dos bons costumes. Tipo, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Esse livro é chocante. Qualquer um poderia ter passado por isso, sabe? É muito bonito. Um outro livro muito importante pra mim é o Uma Rosa Só, da Muriel Barbary, a história da Rose. Eu também gravei vídeo dele. Ele trouxe pra mim e me marcou muito, porque ele trouxe o luto por algo que nunca existiu. E no vídeo que eu gravei sobre esse livro, eu falei pra vocês que eu tava passando por um período de luto. E eu tinha a sensação exatamente assim, de luto de algo que não existiu. E talvez a minha definição desse livro tenha se dado por aquele momento que eu tava passando. Que pra mim, eu tinha perdido uma coisa que nem tinha chegado a existir. E aí, esse livro me levantou um pouco, sabe? Porque a Rose, ela sofre e passa, e ela vai viver finalmente a vida dela, e aquilo tinha que acontecer. É muito, muito
muito bem escrito. E agora eu tô lendo Elegância do Ouriço, finalmente, pra poder trazer pra vocês, que também é da Muriel Barber. Logo depois desse livro, eu li Água Fresca para as Flores, e eu postei uma foto no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram pra vocês, sobre esse livro, com uma música. Esse livro, eu ainda tava passando pelo período de luto, e ele me jogou no chão, sapateou em cima de mim, deu 3 tapas na cara e falou, agora levanta e vai. Ele me machucou muito no decorrer da leitura, porque eu tava muito machucada, e aí conforme eu fui lendo, ele foi me ajudando a me recuperar, sabe? A me reerguer, a me entender enquanto pessoa, a entender as minhas necessidades, entender o meu sentimento e entender que coisas horríveis acontecem. E fica tudo bem depois. Esse livro é incrível, 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 da Valérie Perrin, sei lá, ela é francesa. Ele é grande, demorou um pouquinho pra que eu conseguisse ler, tanto porque ele é grande, quanto porque eu tava nesse processo de amar e odiar o livro, mas ele é perfeito. E por último, a gente tem O Estranho Caso do Cachorro Morto, que foi o último livro que me pegou no coração, porque esse livro é do Mark Haddon. Ele traz como protagonista um menino autista, que é o Christopher, e eu falei já várias vezes que eu tô cursando psicologia, e ter entrado nessa história onde o protagonista, o herói da história, não tá nos padrões, foi incrível, e ver como ele pensa foi incrível, porque o autor ele trouxe uma base, um estudo, uma teoria enorme. Você tava lá, você tava entendendo o que ele tinha com os números, que ele gostava tanto, por que ele não gostava quando encostassem nele, por que ele não gostava quando faziam tal coisa, e você, cara, você tava entendendo absolutamente tudo, todos os sentimentos dele estavam lá, expostos pra você ver. Então esse livro, ele me surpreendeu muito, foi muito bom ter lido ele, porque eu senti que eu tive uma pequena parcela de entendimento do que o protagonista pensava, de como ele se sentia. Então foi o livro mais recente que me marcou assim no coração, sabe? É muito complicado o livro, talvez no meu aniversário de 30 anos eu traga 800 mil livros pra vocês, porque, cara, muitos livros me pegam de um jeito, cada um do seu jeito, vocês viram aqui, tipo, desde de quando eu era criança, que me pegava, porque eu gostava muito dele, ele era muito engraçado, muito legal, eu queria ler várias vezes. Mas cada um traz uma coisinha e parece que preenche uma parte do meu coração. Eu amo sentir o que eu senti no Água Fresca para as Flores, que é tipo, me curar através do livro, através da história de uma pessoa que nem existe, ou talvez exista, ou enfim. Então, todos os livros que eu trouxe aqui foram muito especiais pra mim. Todos eles me ajudaram a passar por um momento difícil, ou me alegraram mais ainda no momento feliz, ou enfim. É isso, eles são perfeitos. Eles moram no meu coração e eles me trouxeram até os meus 20 aninhos. Então, eu vou deixar o link de todos eles pra vocês aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Vou curtir meu aniversário. E curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Agora sim, um beijo.